Jafar Sadeq, considerado pela tradição muçulmana xiita como um de seus santos mais destacados, encontrou-se certa altura com um religioso ocidental e perguntou-lhe: quem pode ser considerado sábio? Depois de pensar um pouco, o religioso disse: aquele que pode distinguir entre o bem e o mal. Ao que replicou o mestre xiita: então até mesmo um macaco pode considerar-se sábio, pois ele sabe distinguir e discernir o que é bom e mal para si mesmo. Entretanto, querido irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, nos garante que a amorosa e sincera reverente devoção a Deus, expressão aqui que também é traduzida como temor a Deus, é a lei magna e o princípio fundamental de todo o saber. Bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos dar início a um estudo com o tema Provérbios 15. Provérbios fala sobre sociologia e religião. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu joinha e o seu comentário no vídeo. Livro de Provérbios é o tema do estudo de hoje. Querido, o livro de Provérbios é uma coleção de máximas morais e religiosas, possuidoras de instruções acerca da maneira correta de viver. Provérbios não é apenas um livro religioso, não é apenas um livro cristão, mas é um livro que está imbuído, está cheio, revestido de instruções para que você e eu possamos então viver de maneira correta enquanto estivermos aqui na terra em vida. Também contém discursos breves sobre sabedoria, justiça, temperança, trabalho e pureza de coração. Nesses ditos concretos e expressivos, descreve-se um grande contraste entre a sabedoria e a insensatez, entre a justiça e o pecado. O livro de Provérbios, a tradição hebraica atribui a autoria desse livro ao rei Salomão. Acredita-se geralmente que Salomão escreveu grande número dos provérbios, ainda que talvez estes possam não ter sido originalmente seus próprios provérbios, mas Salomão assim os escreve e a tradição hebraica antiga atribui o título da autoria do livro de Provérbios para Salomão. Os capítulos 30 e o capítulo 31 trazem a palavra de Agur e de Lemuel, um texto muito bom, uma palavra muito boa. Qual é o propósito principal do estudo do livro de Provérbios? O propósito principal ao estudar o livro de Provérbios é dar instrução moral, especialmente para os jovens. Então você que é jovem, você que é pai, você que é mãe, Provérbios é uma ferramenta super abençoada para que o teu filho possa ter instrução. O texto-chave do livro de Provérbios se encontra em Provérbios capítulo 1, no verso 4, tem como pensamento-chave o temor do Senhor. O pensamento maioritário do livro de Provérbios é o temor do Senhor. Você encontra mencionado só neste livro de Provérbios o temor do Senhor cerca de 14 vezes. Então o assunto é sério. 14 vezes aparece registrado no livro de Provérbios o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Falaremos sobre isso nos próximos vídeos. Qual é a sinopse, a síntese geral do livro de Provérbios? Na sua sinopse, o livro de Provérbios traz conselhos paternais, traz advertência com exortações acerca da obtenção de sabedoria. Quando você estuda o livro de Provérbios concretamente, do capítulo 1 ao capítulo 7, Provérbios 1 a 7, você encontra diversas instruções, onde o seu pai está dando advertência, está dando instruções ao filho. Também algumas exortações sobre a necessidade de adquirir
e de buscar sabedoria. Também temos ainda dentro da sinopse, os provérbios de Salomão contrastam entre o bem e o mal, a sabedoria e a insensatez. Isso você encontra registrado no livro de Provérbios, capítulo 10. Ainda temos dentro desse livro algumas máximas proverbiais e conselhos. Você também encontra aí. E os provérbios de Salomão foram copiados ao longo da história por diversos homens, começando mesmo por homens que fazem parte da história bíblica, entre eles o rei Ezequias. Ainda também temos a palavra do rei de Agur, que foi o profeta. Você encontra isso no capítulo 30 do livro de Provérbios. As palavras do rei Lemuel, o conselho de uma mãe, também você encontra registrado no livro de Provérbios, no capítulo 31, do 1 ao 19, onde você encontra uma descrição ideal também de uma esposa ideal. No Provérbios, capítulo 31, no verso 10 ao 31. Quais são as proporções seletas do livro de sabedoria? O que ele nos convida? Ele vem como um chamado para a sabedoria. Você encontra também a sua fonte, a sua preciosidade, a coisa principal que um homem, um jovem precisa aprender, o tesouro mais valioso que você precisa procurar, que você precisa buscar. Também fala sobre festas. E ainda temos alguns temas tratados no livro de Provérbios, temas pertinentes. Os principais temas que esse livro trata é o tema da ira, a generosidade, a correção dos filhos, os tentadores, e ainda temos também o temor a Deus, conforme eu já disse, que aparece diversas vezes citadas no livro de Provérbios. Fala também sobre insensatos, caluniadores, vida curta. Você que quer vida longa, Provérbios tem um segredo para você obter a vida longa. Fala também sobre os desordeiros, os fariseus, irritáveis, zombadores do pecado, os faladores de palavras torpes, insensíveis, perigosos, ilusórios, ou seja, ilusionista. Fala também sobre intrometidos, aqueles que desprezam a sabedoria de Deus, que são os desprezadores da sabedoria. Provérbios também tem uma narrativa forte sobre a estupidez dos estúpidos. Também fala sobre a autoconfiança dos homens que são autoconfiantes. Provérbios é um livro interessante, pois também deixa na sua narrativa bíblica instruções sobre a verdadeira amizade. E para aqueles que querem buscar um conhecimento divino ainda mais profundo, o livro de Provérbios é um livro excelente para você adquirir conhecimento divino, conhecimento acerca da pessoa de Deus. Provérbios também nos convida a uma vida de diligência, pois ele nos ensina em diversos capítulos e versículos sobre a diligência que um jovem, que um homem precisa obter. Provérbios também fala sobre a opressão. Por isso é que eu disse que o estudo sobre o livro de Provérbios é um estudo sobre sociologia e religião, pois ele também fala de problemas sociais, entre eles a opressão. Então você encontra no livro de Provérbios diversos textos bíblicos falando sobre o perigo da opressão. Você também pode moldar o teu caráter. Para aqueles que são orgulhosos, você tem uma base profunda no livro de Provérbios para combater o orgulho. A falta da prudência aparece também aqui no livro de Provérbios como um tema não menos importante. Para você que quer aprender a prudência e quer ser prudente, no livro de Provérbios você encontra vários textos bíblicos. Ainda tem também uma advertência sobre os zombadores e sobre todos aqueles que gostam de provocar contenda, todos aqueles que gostam de brigas, aquelas mulheres e homens briguentos. Encontram no livro de Provérbios algumas advertências sobre o perigo da contenda.
Provérbios nos ensina a sermos temperantes. Fala sobre a necessidade de controlarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, desenvolvendo assim uma temperança que agrada o coração de Deus. E um dos textos áureos que me fez escolher o tema desse estudo bíblico, que é Provérbios 15, porque na verdade o capítulo 15 será o texto áureo, o texto básico do nosso estudo bíblico. Então nós encontramos neste capítulo o tema sobre língua. Provérbios fala também sobre a necessidade de ter uma linguagem sadia, uma linguagem santa, porque aprendemos que a língua ela pode ser uma fonte de bênção e pode ser uma fonte de maldição. Então você encontra aqui diversos capítulos e diversos versículos bíblicos falando sobre a problemática da língua. Ainda fala também daqueles que são injustos com os seus ganhos, sobre as pessoas que gostam de ganhos injustos. Provérbios nos apresenta cerca de 4 capítulos e mais de 4 versículos que fala sobre ganhos injustos. Para você que vive trapaceando os outros, para você que vive ganhando de forma injusta, você encontra no livro de Provérbios também orientações fundamentais para que você possa aprender a andar em justiça. Provérbios é um livro que aponta também com vários ensinamentos bíblicos sobre riqueza. Afinal de contas, a maior parte dos provérbios escritos e conhecidos no livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, foi escrito por um homem conhecido como um dos homens mais ricos da sua época e da sua geração, o rei Salomão, que foi o homem que pediu sabedoria a Deus e em troca, Deus acrescentou também riquezas a Salomão. Salomão experimentou de tudo. É o homem conhecido na Bíblia como o homem que teve 300 mulheres rainhas e 700 mulheres concubinas, ou seja, servas de rainha. Então o livro de Provérbios não podia deixar de ser um tema, de abordar um tema pertinente, que é o tema chamado mulheres. Provérbios também fala sobre mulheres más. Então Salomão apresenta aqui características sobre algumas mulheres más. Então você que está procurando forma de identificar a nível espiritual como saber se uma mulher é boa ou é má, eu te convido a navegar com estudo profundo no livro de Provérbios. Provérbios não só fala sobre mulheres más, mas também fala sobre mulheres boas. Qual é a lição espiritual que o livro de Provérbios nos ensina? Salomão foi um guia. Salomão foi um exemplo. Mais do que um exemplo, ele próprio mostrou o caminho da sabedoria. Para aqueles que buscam desejar sabedoria, para aqueles que buscam obter conhecimento, Salomão, como nosso guia, como um homem considerado como o mais sábio do seu tempo, ele então nos deixa registrado aqui tanto os maus exemplos como os bons exemplos. Salomão apresenta aqui o caminho da sabedoria. Mas a questão que se põe aqui não é o que o Salomão apresenta simplesmente, porque nós temos um grande problema, às vezes temos um problema de ouvir e não praticar. E muitas das vezes isso nos leva à ruína. Por exemplo, nas últimas partes, nos últimos dias da vida de Salomão, Salomão não caminhou de acordo com os seus próprios ensinamentos, de acordo com a sua própria sabedoria. Ele desviou-se de alguns princípios. Por isso, no livro de Eclesiastes, nós temos um Salomão mais sábio, um Salomão que aprendeu por aquilo que padeceu. Então seu filho não seguiu o seu caminho, que era o caminho da sabedoria. Roboão seguiu o exemplo de Salomão de forma contrária. Ele reproduziu contrariamente os ensinamentos de Salomão, melhor dizendo, e em vez dele aprender e praticar os conselhos que Salomão o havia dado, ele se converteu em um
governante insensato e em um governante mau, e seguindo assim algumas práticas erradas. Então, se você quer crescer em sabedoria, para você que quer aprender mais, para você que quer mudar o teu caráter, eu te convido a estudar todos os vídeos deste grupo, desta lista que será o estudo Provérbios 15, um estudo que fala sobre sabedoria sociológica e sabedoria religiosa. Eu acredito que depois desse estudo bíblico, alguma coisa te será acrescentada. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe tua vida. Até a próxima. Shalom, a paz do Senhor.